Olá, sou Vinícius Costa, consultor jurídico da BMH e advogado. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre promessa de compra e venda, contrato de compra e venda de imóvel especificamente. Quero trazer para vocês algumas dicas, algumas situações que são importantes ter a descrição correta no contrato para evitar maiores prejuízos. Bom, uma relação de compra e venda ela começa a partir de uma promessa de compra e venda. O que é essa promessa de compra e venda? É o contrato que você firma com o vendedor ou com o comprador que antecede a transferência da propriedade, que seria através da escritura pública. Essa promessa de compra e venda é que vai balizar todo o negócio e ela deve sempre refletir toda a conversa que ocorreu na fase pré-contratual, ou seja, tudo aquilo que foi combinado verbalmente tem que estar efetivamente disposto nessa promessa de compra e venda. Então vamos começar com o ponto de valor, né? O primeiro ponto que se discute, qual é o valor dessa promessa de compra e venda, né? Então se você chegou a um acordo, você comprador ou vendedor chegou a um acordo com a parte contrária, esse valor ele tem que estar disposto de forma bem clara no contrato. Vai se pagar 100 mil, 200 mil, 300 mil por um imóvel, isso tem que estar disposto no contrato, é requisito essencial desse contrato de promessa de compra e venda. O que pode ter de variação dentro dessa parte de valor é a existência de uma correção ou de uns juros remuneratórios ou compensatórios. Lembrando que correção e juros remuneratórios e compensatórios têm naturezas diversas, então por isso eles podem ser cumulados. Então para poder haver essa correção ou essa incidência de juros remuneratórios e compensatórios tem que haver prévia concordância das partes e também previsão contratual. Outro requisito essencial de uma promessa de compra e venda é a disposição de data para a entrega do imóvel, né? Então, se tem alguém disposto a pagar por imóvel e tem alguém disposto a vender este imóvel, tem que existir uma data para a entrega desse imóvel. Essa data ela pode variar de caso para caso. Não há nenhuma disposição legal impondo que o imóvel tem que ser entregue na assinatura da promessa de compra e venda, na assinatura da escritura pública, após o pagamento da primeira parcela ou após o pagamento do valor integral. Há uma liberalidade entre as partes para discutir sobre qual é o momento certo, tá? O terceiro ponto que a gente tem que levantar de extrema importância diz respeito ao próprio bem, ao próprio imóvel. É importante que essa promessa de compra e venda tenha a qualificação correta desse imóvel, indicando tamanho, onde ele está registrado, quem é o proprietário desse bem, se incide sobre esse bem alguma garantia real, como por exemplo hipoteca ou alienação fiduciária, oriundas também de outro contrato de financiamento, se alguém está na posse desse imóvel, quem é esse alguém, se é o vendedor, se não é. Todas essas informações são essenciais, porque elas vão evitar um problema maior lá na frente, seja para a concessão de um financiamento, quando vai se pagar parte dessa compra e venda com financiamento, seja para uma hipótese de emissão na posse. É importante que o vendedor exponha isso e que o comprador esteja ciente dessa situação. Outro ponto que é interessantíssimo para uma promessa de compra e venda é a indicação de existência de dívida, tá? O vendedor, ao fazer a venda do imóvel, ele tem que indicar de forma expressa para o comprador se existe alguma dívida recaindo sobre esse imóvel. Por quê? É bom que o comprador tenha ciência e opte por liquidar essas dívidas antes mesmo de receber esse imóvel ou antes de finalizar a compra e venda. Lembrando que algumas dívidas do imóvel são capazes de levá-lo a leilão, IPTU, condomínio ou financiamento do próprio imóvel. Então é bom que o vendedor tenha ciência do tamanho do problema que ele pode enfrentar. Um outro ponto que é de extrema relevância para a relação contratual de promessa de compra e venda é a hipótese de rescisão contratual. Bom, se houver descumprimento do contrato, o contrato vai ser rescindido, o que nós temos a discutir acerca de penalidade? Então o contrato ele tem que impor uma penalidade para quem o descumpriu, para quem desfez esse negócio, né? Normalmente a gente tem penalidade variando aí de 10% a 20% do valor do negócio. Isso pode ser previamente discutido entre as partes e não há uma na lei, vamos dizer assim, uma imposição sobre qual é o valor. Para a hipótese relativa a compra e venda de imóveis com o construtor, tem entendimento do nosso Superior Tribunal de Justiça que essa penalidade vai variar de 10% a 20% do valor pago. Na relação entre particulares não há muito bem essa aplicação, isso ficará então
a cargo das partes discutir e chegar num consenso com relação a qual vai ser essa penalidade a ser imposta pela rescisão do negócio. Se houver também uma intermediação, é bom que haja disposição contratual sobre quem intermediou, como vai ocorrer o pagamento, quem é o responsável por esse pagamento. O corretor de imóveis, se fez a aproximação, ele faz jus ao recebimento dos seus honorários, porém o pagamento vai depender de prévio acordo entre comprador e vendedor, e o que estiver disposto no contrato deve ser obedecido pelas partes. Esses são então alguns pontos que a gente tem a destacar com relação à promessa de compra e venda, lembrando que essa promessa de compra e venda ela antecede a compra e venda efetivamente, que ocorre por uma escritura pública ou por um contrato de financiamento, por exemplo, e ela vai balizar o negócio do começo ao final. Então lembre-se, não deixe de colocar no contrato tudo que é importante e não deixe dúvida para depois da assinatura do contrato, pois isso pode causar um prejuízo muito grande. Procure o advogado de sua confiança, que tem conhecimento técnico específico, e apure se realmente aquilo que você está fazendo é o que você deseja. Se você tem mais alguma dúvida acerca desse assunto, promessa de compra e venda ou compra e venda de imóveis, a BMH está à inteira disposição. Pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, abmh@bmh.com.br, Facebook, www.facebook.com.br/mutuários e também no nosso site, www.abmh.com.br. Por hoje é isso aí e estamos à disposição. Até o